Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo Rabo à Mostra, publicado no Diário do Comércio em 3 de agosto de 2010. Que o PT não tenha nenhuma ligação com as Farc é uma alegação que não se pode aceitar nem a título de hipótese. Mesmo sem levar em conta as atas completas do Fórum de São Paulo, nem os favores obscenos do governo Lula ao representante farquiano Olivério Medina, nem a completa omissão governamental ante as provas de atividade criminosa das Farc no nosso território, nem a revelação dos serviços de leva e trás oferecidos pelo senhor Marco Aurélio Garcia entre a narcoguerrilha colombiana e o então ministro Luiz Felipe Lampreia, até uma criança de 5 anos é capaz de compreender os seguintes fatos e juntar os pontos. 1. O Foro de São Paulo é a coordenação estratégica do movimento comunista na América Latina. 2. O senhor Luiz Ignácio Lula da Silva e o líder das Farc, Raul Reis, já presidiram juntos uma assembleia do Foro e juntos participaram de todas as outras. 3. É impossível conceber que os dois coordenadores máximos de uma estratégia comum não tenham nenhuma ligação, nenhuma comunidade de interesses, nenhuma atividade conjunta. Quem fez a afirmação número 1 foi o próprio PT, no vídeo preparatório do seu 3º Congresso. A número 2 veio da boca do próprio Raul Reis em 2003, em entrevista à Folha de São Paulo, e nenhum representante do PT jamais a desmentiu desde então. A número 3 é uma exigência incontornável da inteligência humana. Negá-la é fazer-se de besta, ou ser besta sem precisar fazer-se tal. E não venham dizer que tudo isso é coisa de antigamente, que uma vez na presidência o PT cortou todos os laços com as Farc. Só para dar um exemplo, um modesto exemplo de como as coisas não são assim. Em plena gestão, Lula, o seu assessor de imprensa, Gilberto Carvalho, continuou dirigindo, de parceria com o chefe militar das Farc, Manuel Marulanda Vélez, comandante Tirofígio, a revista de propaganda comunista América Libre. Como poderiam fazê-lo sem ter ligação nenhuma, é algo que só se alcança a conceber, se é que se alcança, em estado alterado de consciência. A propalada ausência de ligações não é algo que mereça discussão, nem mesmo atenção. É uma desconversa insultuosa, inadmissível, que falta ao mais elementar respeito para com o ouvinte, o eleitorado em geral, a nação inteira, as leis e a moralidade. A simples tentativa de impingir ao público uma mentira tão grosseira, tão boba, tão pueril, já é mostra daquele cinismo ilimitado que caracteriza a mentalidade sociopática, incapaz de medir, seja a feiura dos seus atos, seja a inverossimilhança das palavras que os encobrem. Quem quer que venha com esse tipo de subterfúgio só prova 2 coisas. Primeira, que tem muito a esconder. Segunda, que ao tentar esconder-se, está deixando o rabo à mostra. O Brasil, como vários outros países da América Latina, é governado por bandidos perigosos, frios, calculistas, organizados, firmemente decididos a sujar-se até a medula, a cometer as mais inconcebíveis baixezas para manter e ampliar ilimitadamente o seu poder. Felizmente, não são tão espertos quanto se imaginam. Retorcendo-se em dores para fingir um sorriso de tranquilidade superior, só o que conseguem produzir é um sorriso amarelo. Desmentem-se, atrapalham-se, gaguejam e, no fim das contas, dão a cara à tapa. Só não levam o tapa porque, neste país, não há mais homem que o desfira. Nunca um crime esteve tão patente à vista de todos. Nunca tantos desviaram o olhar para não ter de enxergá-lo. Com aquela ligação, esses bandidos estão fazendo o mesmo que fizeram com o Foro de São Paulo inteiro. Primeiro negarão peremptoriamente a sua existência. Depois buscarão dar-lhe a aparência de coisa mínima, inofensiva, sem peso nem substância. Por fim, quando sentirem que o perigo do escândalo já passou, começarão a trombeteá-la aos 4 ventos como façanha gloriosa, merecedora da gratidão da espécie humana. Contarão para isso com a colaboração servil da mídia inteira e de praticamente todas as lideranças políticas
empresariais, religiosas, culturais, judiciais e militares deste país. Aqueles que, dessa massa de escravos e sicofantas, se levantarem por um minuto para esboçar um vago muxoxo, para encenar um débil lamento entre prudentes pedidos de desculpas e depois voltar ao confortável silêncio de sempre, serão celebrados como heróis, porque a alma popular se aviltou tanto que já não consegue conceber o heroísmo senão como paródia, como chanchada, como jogo de cena,